As relações abusivas frequentemente se iniciam de uma maneira muito sutil, de tal forma que a pessoa envolvida não vai percebendo a violência da situação. Estas relações são relações que machucam, que ferem, às vezes física, mas sempre emocionalmente. E os danos psicológicos, eles muitas vezes são mais difíceis de serem reconhecidos, porque eles não deixam hematomas físicos. Essa relação se caracteriza pelo domínio de um sobre o outro, pelo excesso de controle, pelo excesso de poder. A pessoa quer dominar, quer controlar a vida do outro e ter o outro só para si. Normalmente, o abusador tem um comportamento de controlar e subjugar, usando para isso o medo, a intimidação, a culpa, a manipulação, o isolamento ou outra forma qualquer de ferir a pessoa. Normalmente eles distorcem as situações. O abusador conta a história de tal forma que a pessoa envolvida no abuso parece ser a culpada e muitas vezes ela acredita que ela é a culpada. Relações abusivas são sempre complementares, gente. Nós não podemos pensar numa vítima e num vilão. Nós temos que pensar que são duas pessoas com características psicológicas que se integram, que se complementam e formam uma relação abusiva. Então, não existe dominador sem dominado. Nós vamos falar agora sobre as características psicológicas, sobre a personalidade destas duas pessoas que formam a relação abusiva, o dominador e o dominado. O dominador é uma pessoa ciumenta, controladora, impaciente com o tempo do outro, não tem paciência e faz muita chantagem emocional. São pessoas, assim como os dominados, eles são inseguros. Têm muito medo de depender do outro, medo de ser controlado, por isso que eles controlam tanto. Medo de mudança. Para um dominador, a mudança é terrível, porque mudança, gente, significa novo, e novo significa não controle. Então, mudança é terrível. Tem uma imaturidade emocional, eles não estão preparados para um relacionamento adulto, onde se tem que negociar, onde se tem que ceder, onde se dá para receber. Eles querem somente receber, querem ser o centro da atenção da vida do outro. Tem muito medo de perder o controle sobre o outro, então o outro não pode ter poder. Eles têm muito medo do poder do outro. Ou seja, toda vez que o outro se sai bem, o dominador arruma um problema, fica triste, se irrita. Por quê? O poder do outro ameaça muito. Por isso eles têm que subjugar, têm que inferiorizar, têm que diminuir. As causas disso podem existir inúmeras causas, mas todo dominador tem problemas de lidar com limites, até onde vai o espaço de liberdade dele e aonde começa a liberdade do outro. Ele não enxerga o outro é uma extensão dele. Então isso acontece porque muitas vezes crianças que não tiveram limite, que seus pais não lhes deram limite. Crianças que não aprenderam a lidar com frustrações. Pais que ficaram reféns dos filhos, que faziam tudo aquilo que os filhos queriam. Filhos que não souberam lidar com não, que aprenderam que com chantagem o não virava sim. Ou então, porque tiveram pais também muito repressores, muito controladores, onde a criança aprendeu a obedecer pelo medo,
e não pelo respeito. E aprendeu que isto é um modelo de vida, de comportamento. Então agora vamos ver as características dos dominados. O dominado, por característica, é mais dependente e submisso. Eles buscam segurança no outro. Eles acreditam que não conseguem administrar suas próprias vidas. Eles não acreditam em si mesmos, na verdade. Têm medo de assumir responsabilidades sozinhos pela sua vida. Atendem antes a necessidade do outro do que a sua própria. Eles sempre estão passando o outro na frente. Falta-lhes iniciativa, aquela coisa de ir, começar. Usam estratégias sempre enganosas. Aquilo que eu falei, estão sempre justificando. Não, ele faz isso porque ele me cuida. Não, ele foi explosivo, ela foi explosiva porque está tenso, porque está estressado. Sempre estão arrumando uma estratégia enganosa para justificar aquilo que eles estão sofrendo. São ingênuos, acham que tudo vai mudar, que o outro vai mudar, que a situação vai mudar. Tem medo de serem abandonados, um medo muito grande, uma necessidade de ser protegidas e cuidadas. E isto leva àquele comportamento de submissão. Eles se submetem para serem protegidos. Medo da separação, tem muito medo de ficarem sozinhos e idealizam muito as pessoas. O outro sempre é melhor que ele e pode mais do que ele. Por que acontece isso? Quais são as causas? Muito provavelmente, tudo é um fruto de uma experiência de vida, de uma crença que se desenvolveu. Muito possivelmente essas pessoas desenvolveram uma crença muito lá atrás de um mundo muito perigoso e hostil, onde eles poderiam ser machucados e magoados se não fossem protegidos por uma pessoa mais forte. E isso foi tão determinante que até hoje eles sentem que precisam de alguém mais forte para protegê-los. E aí é que eu digo para vocês que há o casamento do dominador e o dominado. Viram como as características se complementam? Um precisa controlar e dominar, e o outro precisa ser protegido. Um se mostra muito autoconfiante, muito forte, o outro se sente fraco, inseguro, medroso. Tem medo de assumir a própria vida. Então é assim, as relações são complementares. Se você está passando ou conhece alguém que está passando vivendo uma relação abusiva, ajude essa pessoa. Mostre esse vídeo para ela. Mostre que ela pode ir em busca da onde ela está complementando isso. Não existe um dominador sem um dominado. Eu espero ter ajudado. Continuem conosco, os próximos vídeos nós estaremos falando de temas igualmente importantes para a sua vida. Venha conosco na página do Facebook Morada da Consciência e no nosso canal YouTube Morada da Consciência também. Obrigada. Namastê. Beijos.